Fala galera, belezinha? Estamos aqui para resolver a prova da Medicina ABC, que aconteceu agora dia 25 de novembro, que também faz parte aí dessa gama enorme aí de provas da VUNESP, beleza? A gente vai dar uma olhada em todas as questões, vamos ver o que a gente consegue desenrolar de todas elas para que a gente desenvolva a nossa gloriosa matemática. Mas antes, já vou pedir para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, aquele comentário. Assim você fortalece muito aqui o meu canal e eu já agradeço de coração. Beleza? Vamos que vamos dar uma lida nessa primeira questão, questão 71 da prova da média ABC, que diz o seguinte, ó: Camila possui 8 quadros diferentes entre si e deseja colocá-los lado a lado em uma parede. 4 desses quadros são retratos de família e os outros 4 quadros são pinturas. Camila decidiu que irá intercalar os quadros, ou seja, não colocará 2 pinturas em sequência nem 2 retratos em sequência. Nessas condições, o número de maneiras distintas de os 2 quadros serem colocados na parede é. Então, o que vai acontecer? Ou ela vai começar por um quadro, um retrato de família, ou por um quadro de pintura. Então, a gente tem 2 casos, né? Aqui, ó. Começando, vamos colocar aqui, ó, o primeiro quadro vai ser um quadro de retrato de família e o primeiro quadro aqui vai ser uma pintura. Beleza? Boa, legal demais. E aí o que a gente vai ter, gente? Para cumprir essa tarefa, a gente tem que fazer 8 escolhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já vou aproveitar para colocar aqui embaixo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleusas, beleusas. E aí qual que vai ser a ideia? Se a gente vai começar pelo quadro de família, o retrato, aí o segundo vai ter que ser uma pintura, o terceiro de família vai ficar intercalando, assim como o enunciado disse pra gente. Vai ficar esta ideia aqui, ó. Tudo bem? Beleza, boa, legal demais. Agora, se começa por pintura, é a mesma ideia, intercalando aqui, ó, PF, PF, PF e assim por diante. Legal? E aí, como eu tenho 4 de cada tipo, como vai ficar? Para escolher o primeiro da família, eu tenho 4 opções. Para escolher o segundo da família, eu vou ter 3. Para escolher o terceiro, eu vou ter 2. E para escolher o último, eu vou ter 1. E aí, para escolher o primeiro da pintura, eu tenho 4. Aqui vou ter 3, aqui vou ter 2, aqui vou ter 1. Se você reparar, isso aqui é 2 vezes o 4 fatorial, né? 4 fatorial vezes 4 fatorial. A mesma coisa vai acontecer lá embaixo, só que mudando a posição, né? Vai ficar 4, 3, 2 e 1, e 4, 3, 2 e 1. Então aqui, ó, eu estou usando o princípio fundamental da contagem, multiplicando todo mundo nos 2 casos. Então a gente tem isso aqui, ó. Então novamente vai ser 4 fatorial vezes 4 fatorial. E aí no fim das contas, como acontece o primeiro caso ou esse aqui, vou até colocar 2 pontinhos aqui, ó. Vai acontecer uma dessas duas coisas, né? Então a gente vai somar no fim das contas esses resultados. Vai ficar 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2. Então a gente soma essas duas coisas, né? 4 fatorial vezes 4 fatorial mais 4 fatorial vezes 4 fatorial. Então essa conta vai ficar 2 vezes 4 fatorial é 24, vezes 24. Tudo bem? 24 vezes 24 é 576, vezes 2 a gente vai chegar em 1152, que está lá na alternativa D de jeans. Tudo bem, gente? Na boa, tranquileira? Se tiver dúvida, aquele esquema de sempre, manda aquele comentário, eu sempre respondo, a gente vai se ajudando. Legal demais? Boa? Então vamos dar uma olhadinha na próxima questão? Nessa questão 72, a gente tem a seguinte ideia. Ele fala assim, ó: um arquivo contém 600 fichas em papel que devem ser digitadas para um sistema informatizado. Inicialmente, ao meio-dia, 3 pessoas iniciaram esse trabalho, cada uma digitando 5 fichas a cada 12 minutos. Beleza, boa. Aí ele fala assim, após 1h e 36 minutos de trabalho, mais uma pessoa que tinha o mesmo rendimento das demais juntou-se ao grupo, de modo que as 4 pessoas continuaram com a digitação até finalizarem o trabalho. E aí ele pergunta o horário de término aí desse trampo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou chamar de condição a primeira situação em que eu tenho 3 pessoas digitando. Beleza? Então, vamos pensar assim, ó, a cada 12 minutos... A cada 12 minutinhos,
a gente vai ter quantas fichas digitadas, beleza? Então, o que eu vou pensar? Se cada uma digita 5, eu tenho 3 pessoas, vou fazer assim, ó, 3 vezes 5, então a gente tem 15 fichas digitadas aí a cada 12 minutos. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Nesse tempo aqui, ó, que ele falou pra gente que ficaram 3 pessoas trabalhando, 1 hora e 36 minutos, eu vou ver quantos ciclos de 12 minutos tem para a gente multiplicar por 15 e saber quantas fichas foram digitadas. Então, vamos colocar aqui, ó, em 1 hora e 36 minutos, isso aqui equivale a 8 ciclos, vou colocar aqui, ó, de 12 minutos. Beleza? Se a cada 12 minutos eu digito 15 fichas no total, então se passaram 8 ciclos de 12 minutos, então a partir desse tempo aqui, ó, então quantas fichas foram digitadas no total nessa situação A, aqui que eu chamei que tem 3 pessoas digitando. Então vou fazer assim, ó, 8 vezes 15, ou seja, 120 fichas. Beleza? Nessa é a primeira situação. Então, o que eu vou fazer agora? Na segunda situação, vou chamar de situação B, onde eu tenho 4 pessoas digitando, eu vou ver quantas fichas restam para digitar. Então, se eu tenho 600 no total e já foram 120, então a gente tem 480 fichas restantes, né? Que é o resto, vamos colocar assim, ó, que precisa ainda ser digitado, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Se eu tenho 4 pessoas, a gente vai ter a cada 12 minutos, já que ele falou que é o mesmo rendimento, né? Então a cada 12 minutos, a gente vai ter 4 vezes 5, ou seja, 20 fichas digitadas. Tudo bem? Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver quantos ciclos de 12 minutos são necessários para digitar 480 fichas. Se eu digito, olha lá, 20 fichas a cada 12 minutos, a gente vai descobrir quantos ciclos de 12 minutos são necessários. Então vamos colocar assim, ó, o número de ciclos de 12 minutos vai ser o total de fichas dividido aí por 20, que é o quanto é digitado a cada 12 minutos. Ou seja, fazendo as continhas aqui, ó, dá para simplificar esse zero com esse zero, vai ficar 48 dividido por 2, que dá 24. Ou seja, 24 ciclos de 12 minutos. Vamos colocar assim. Tudo bem, gente? Na boa até aqui? Legal? Então, quanto tempo isso dá? Então, o tempo total aí, vamos colocar aqui, ó, até aqui. Então, nesse trajeto, nessa situação B aqui, então a gente tem de tempo, vamos colocar aqui, ó, quanto tempo levou em B. A gente vai fazer 24 vezes 12 minutos, tudo bem? Isso aqui vai dar 4 horas e 48 minutos. Legal? De boas? Suavão? Legal demais. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Se começou meio-dia, 12 horas. A situação A demorou 1 hora e 36 minutos. Então, isso aqui é na situação A. Vamos colocar aqui, ó, situação A. E a situação B demorou 4 horas só e 48 minutos. Então, aqui, situation B, que eu tenho 4 pessoas digitando. Ou seja, qual é o horário final? Vou colocar aqui, ó, horário final. Ou seja, horário de término aí dessa digitação das 600 fichas dadas. Então, somando 1 hora e 36 minutos e 4 horas e 48 minutos aqui ao nosso meio-dia, a gente vai terminar esse trampo às 18 horas e 24 minutos, que está lá na alternativa A de amorzinho gostoso. Tudo bem? Beleza? Na boa. Se fizer com calma, a gente vai montando cada etapa dessa questão e resolve numa boa, né? Não é uma questão exigente tecnicamente, só precisa ter calma para fazer as continhas bonitinho. De boas, mas se tiver dúvida, manda aquele comentário aí que eu sempre respondo, a gente vai se ajudando. Legal? Vamos dar uma olhadinha então na próxima questão? Nessa questão 73, a gente tem a seguinte ideia, ó, ele fala assim, certo dia 35 ônibus partiram de um terminal, alguns deles com 44 passageiros cada e os demais com 32 passageiros cada. Então a gente tem 2 tipos de ônibus, um que leva 44, outro que leva 32 passageiros. Então eu já vou colocar assim, ó, eu vou chamar de X
Ó, chamando de x o número de ônibus, dando nome aí para as nossas variáveis, né? Número de ônibus com 44 passageiros. Belezas? Legal. E aí, se eu tenho 35 no total, quer dizer que a diferença, né, o total menos o x, vai ser o outro tipo de ônibus. Então, eu vou ter 35 menos o x, vai ser o quê? Ó? Vai ser o número de ônibus com 32 passageiros. Legal? E aí, como que a gente vai equacionar isso aqui, gente? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a quantidade de passageiros e multiplicar pelo número de ônibus que esse tipo leva, tudo bem? Então, se eu fizer, ó, 44 vezes o x, eu tenho o total de passageiros que foram levados por esse tipo de ônibus, né? Que levam 44 passageiros. E se eu fizer 32 vezes isso daqui, eu tenho a quantidade total de passageiros que foram levados por esse tipo de ônibus. E aí, somando essas coisas, a gente chega no total de passageiros que foram transportados nesse dia. Então, a gente vai equacionar deste jeito. Então, vai ficar 44 vezes o x, mais 32 vezes 35 menos o x, e totalizando aí 1.312. Legal demais? Legal demais. E aí vamos fazer as contas. A gente vai ter que fazer essa distributiva aqui, então vai ficar 44x mais 1.120, né, que é 32 vezes 35, menos 32x, igual a 1.312. Legal. 44 menos 32, isso aqui vai dar 12. Então, 12x. E aqui que eu vou fazer? Subtrair dos dois lados 1.120, né, para a gente isolar as letrinhas. Vai ficar, então, ó, 1.312 menos 1.120, isso aqui vai dar 192. Ou seja, o nosso x nada mais é que 192 dividido por 12, que dá 16. Ou seja, eu tenho 16 ônibus que levam 44 passageiros. Isso aqui está contemplado lá na alternativa C de Corinthians, mano. Tranquilidade? Numa boa? Veja se há problema. Se tiver, manda aquele comentário aqui perguntando e a gente troca uma ideia e vai se ajudando aí. Belezas? Vamos dar uma olhadinha então na próxima questão, questão 74. E nessa aqui a gente vai trabalhar com geometria analítica. Se liga nisso, ó. No plano cartesiano, a reta de equação x igual a 1 intersecta a reta de equação y igual a 2x no ponto P. Legal. Então vamos lembrar, ó, quando a gente tem uma reta x igual a alguma coisa, a gente está indicando que todos os pontos dessa reta têm abscissa, né, tem o x desse ponto valendo 1. Então tem que ser uma reta vertical. Então essa aqui com certeza, ó, essa aqui com certeza é a reta x igual a 1. Tudo bem? Beleza, numa boa. E aí, lembrando mais, ó, se eu tenho uma reta no formato reduzido, y igual a mx mais n. O m, ele indica o que para a gente? Ele indica o coeficiente angular. Ele mostra para a gente se a reta está subindo ou está descendo. Se for positivo, está subindo. Se for negativo, está descendo. E o n indica para a gente onde essa reta cruza no nosso eixo y, né? Ele é o coeficiente linear. Se a gente olhar para essa reta aqui, ó, y igual a 2x, ele não tem coeficiente linear. Então eu já sei que essa reta cruza no eixo y e ela está subindo. Então com certeza essa reta aqui, ó, cruza o eixo y lá no zero, beleza? E está subindo. Então aqui é o nosso y igual a 2x, beleza? Como o ponto P está nessas duas retas, a gente consegue encontrar, né? O ponto P, se está nessa reta, tem abscissa igual a 1, e como a gente acha a ordenada? Por essa reta, já que ele também está nela. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, quer dizer que o meu ponto P é o ponto de abscissa 1 e ordenada 2. Legal, gente. E aí o que ele continua dizendo? A equação da reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular igual a menos 1 é. Então o que a gente vai olhar? As alternativas A e B a gente já consegue jogar fora, porque ó, essa reta aqui está cruzando no eixo Y num número positivo, e aqui ele está falando que é menos 2 e aqui está falando que é menos 1. Já consegue jogar fora. Essa alternativa C, ele fala que o coeficiente angular é 2 e o próprio enunciado falou que é menos 1. Então a gente consegue jogar fora a C também. Então a gente ficaria entre a D e a E. Mas olha que muito louco. Na D, ele está falando que essa reta cruza o eixo Y no
1. E a gente está vendo que o cruzamento é para cima do ponto P. E o ponto P já tem ordenada 2. Você reparou que não tem como ele cruzar aqui embaixo, sendo que o ponto P já tem essa ordenada? Então tem que ser a alternativa E. Então, sem grandes contas, a gente já conseguiria matar essa questão aqui chegando na alternativa E. Mas como a gente está treinando, vamos terminar a questão, mas já daria para ter matado. Então, se liga, ó, vou falar que essa reta aqui, vamos chamar de reta R, ó. E vou falar que o ponto P pertence a essa reta R. Tudo bem? Então, usando o nosso ponto P, então vai ficar y menos o y do ponto, né? Vou usar o ioiô mixoxô, né? A equação fundamental da reta. Vai ser igual a quem? O nosso coeficiente angular, que é menos 1, vezes o x menos o x desse ponto P, que é 1. Beleza? E aí, fazendo as contas, ó, dá para a gente fazer a distributiva aqui, vai ficar da seguinte forma, ó, y menos 2 é igual a menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. E aí, isolando o y, né, para ficar no formato reduzido, vai ficar menos x, somando 2 dos dois lados dessa equação, então vai ficar 1 mais 2 que dá 3. E, de fato, está lá na alternativa E de helicóptero. Tudo bem? Na boa. Se tiver dúvida, manda aquele comentário aí com a sua pergunta, eu sempre respondo e a gente vai se ajudando. Legal demais? Vamos dar uma olhadinha na próxima, então? A questão 75 traz a seguinte ideia, ele fala assim, seja k uma constante real e seja f a função expressa em partes por, e está aqui como ela é definida. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau g tem 3 pontos em comum com o gráfico de f, sendo 2 deles de abscissa menos 1 e k mais 4, conforme mostra a figura. Então, os pontos em comum são esse e esse aqui. Só que os em questão, né, são esses dois, já que aqui é menos 1, ó, e a função f começa no menos 1, e termina no k mais 4. Então, aqui é o k mais 4. Então, a gente precisa descobrir quem são esses dois pontos para determinar a lei de função da g. Ele fala assim, ó, sabendo que k é a raiz positiva dessa equação, a expressão algébrica da função g. Então, ele quer a lei de função da g. Perfeito? Então, usando esta equação, vou passar geral para o lado esquerdo, né? Vai ficar x² menos x menos 2. Então, eu tenho, ó, x² menos x menos 2 igual a 0. Como as raízes são bonitinhas, eu vou usar soma e produto. Ó. A soma das raízes, x1 mais x2, e o produto das raízes, x1, x2. Lembra que a soma é menos b sobre a. O b é menos 1, então vai ficar menos 1 dividido por 1, que dá 1. E o c é menos 2, o produto vai ficar c sobre a, menos 2 dividido por 1, que dá menos 2. Então, a soma é 1, e o produto é menos 2. Então, eu quero dois números que somados dão 1 e que multiplicados dão menos 2. Quem são esses caras? Ó, o 2 e o menos 1. Não é isso? Porque 2 mais menos 1 dá 1 e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Perfeito? Só que o enunciado falou que o k é a raiz positiva. Então, esse menos 1 aqui, ó, vai de arrasta para cima. Então, a gente acabou de descobrir que o nosso k é o 2. Beleuzas. Então, a gente vai ficar aqui com esse pedacinho. Legal demais? Legal demais. Então, vamos descobrir quem são esses pontos. Ó. Aqui, o x vale menos 1. E quando o x vale menos 1, o y vale x ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, dá 1. Então, quer dizer que esse pontinho aqui, ó, é o ponto menos 1, 1. E a gente vai descobrir quem é esse outro ponto aqui. Beleza? Quando o x vale k mais 4, o y vale isso aqui, ó, essa expressão. Legal, só que o k vale 2, então quer dizer que o nosso x é 6. Então eu já sei que a abscissa desse ponto aqui é 6. Falta descobrir a ordenada, que eu vou chamar de bzinho, pode ser? Legal, então na nossa função, quando x vale 6, o y vale b. Então vamos colocar aqui, ó, para x igual a 6. O nosso y aqui vai valer b, então vai ficar assim, ó, b igual, aí eu sei que é 5 mais o log na base meio de 6 menos 2, que dá 4, tudo bem? E a gente precisa descobrir quem é este cara aqui, legal? Lembra que logaritmo, a gente vai usar exatamente essa ideia, meio elevado a quanto que vai dar 4. Essa é a ideia, né? Isso aqui é a base da nossa potência, né? Então, meio elevado a que número que a gente chega no 4? Que é menos 2. Pode ver, ó, vamos fazer um rascunho aqui, ó. Meio elevado a menos 2,
A gente vai inverter esse número e trocar o sinal do expoente. Vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4. Então, meio elevado a menos 2 dá 4. Então, quer dizer que esse log vale menos 2. Então, a gente vai ter o seguinte. Então, apagando aqui o rascunho, a gente vai ter, como o nosso log é menos 2, a gente vai ter a seguinte situation. Então, vai ficar 5 menos 2, ou seja, o B é 3. Então, eu quero uma reta que passa por esses dois pontinhos, ó, menos 1 e 1 e 6 e 3. Vou até apagar aqui esse B aqui, já vou escrever o nosso 3 aqui para a gente poder trabalhar. Então, boa. Lembrando que uma função afim tem esse formatinho aqui, né? Y igual a AX mais B, não é isso? Então, basta que a gente encontre esses carinhas. Boa, como que eu encontro o A? O A, ele é a taxa de variação. Eu vou ver o quanto varia em Y dividido por quanto varia em X. Então, vamos encontrar aqui, ó, vamos colocá-lo. O Azinho, vou fazer o Y de um menos o Y do outro. Então, 3 menos 1, então, Y desse ponto menos o Y desse ponto dividido pelo X desse ponto menos o X desse ponto. Vai ficar 6 menos 1. Ou seja, o nosso Azinho é 2 sétimos. 2 sétimos. Boa? Legal demais. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir qualquer um dos dois pontos aí para a gente encontrar o Bzinho. Então, vamos usar essa situation. Ó. Quando a gente tem o nosso x igual a 3, o y é 6. Então, vamos colocar aqui, ó. y3. O nosso azinho a gente já descobriu que é 2 sétimos. Beleza? O nosso x aqui é 6, não é isso? Quando o x é 6, o y é 3, mais o bzinho, que é o nosso coeficiente linear, aí, né? Onde cruza no eixo y. Aí basta fazer as contas agora. Vai ficar assim, ó. 3 menos 2 vezes 6 dá 12, então vai ficar 12 sétimos, igual ao B. E aí, fazendo MMC aqui, a gente vai descobrir quem é o Bzinho. Se liga lá, ó, MMC entre 7 e 1, não é isso? Ó, entre 7 e 1 dá 7. Então vai ficar 3 vezes 7, que dá 21, menos 12, ou seja, esse cara aqui é 9 sétimos. Acabamos de descobrir os dois coeficientes, beleza? Então quer dizer que a nossa funçãozinha g, vamos escrevê-la aqui, ó. A g de x, o y, é igual a 2 sétimos do x mais 9 sétimos. Tudo bem? Isso aqui está contemplado lá na alternativa B de bucéfalo. Beleza, gente? Tranquilidade? Na boa? Se tiver dúvida, manda aquele comentário aqui e a gente conversa. Beleza? Vamos dar uma olhadinha então na próxima questão. E a 76 traz a seguinte ideia para a gente. Ele fala, os triângulos retângulos ABC e BDC têm o lado BC em comum. Os pontos E, F e G estão sobre os lados desses triângulos, de maneira que B, E, F e G é um retângulo, conforme mostra a figura. Então está aqui a figurinha. Sabendo que a tangente de alfa é 5/4 e que a área do triângulo AGF corresponde a 30% da área desse retângulo, ele quer saber o perímetro do retângulo. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou encontrar o CB ou BC. Tudo bem? Então, utilizando o triângulo BCD. Então a gente tem aqui, ó, do triângulo BCD, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um cosseninho. Então, cosseno de 60. Por que cosseno? Porque eu conheço o cateto adjacente e quero a hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó, 5 dividido pelo BC, que é a nossa hipotenusa. Legal? Cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar 5 dividido pela hipotenusa BC, ou seja, o nosso BC é nada mais, nada menos que 2 vezes 5, que é 10 centímetros. Beleza? Acabamos de encontrar esse pedacinho. E a gente já utiliza daqui a pouco. Ele falou que a tangente de alfa é 5/4. Legal? Então, você concorda comigo que para dar 5/4, por exemplo, nesse triângulo, esses lados aqui tem que estar na razão de 5/4, sim ou não? Então, eu vou escrever, ó, que esse pedacinho é
5K, e esse pedacinho aqui é 4K, porque 5K dividido por 4K, nada mais, nada menos que 5 sobre 4, beleza? Então, já conseguimos aqui desenrolar essa parte. Numa boa? Legal demais. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? Se liga nisso aqui. Ó. Nesse triangulão, no triângulo ABC, também é um triângulo retângulo, não é isso? Que tem esse ângulo alfa. Então, eu sei que isso aqui dividido por isso tem que dar 5 quartos. Então, utilizando o triângulo ABC, ó. ABC, então a tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que é o BC, que a gente já acabou de descobrir que é 10, não é isso? Dividido pelo cateto adjacente, que é o AB. Beleza? Mas eu vou até escrever assim, ó, ao invés de colocar AB, eu vou chamar esse pedacinho aqui de Azinho, tudo bem? E aí eu vou colocar que é 4K mais o A, para a gente colocar tudo em função do K. Aí a gente descobre o K logo menos. Então vai ficar 4K mais o A. E eu sei que essa tangente aqui é 5 quartos, o enunciado me diz. 5 quartos, aqui eu tenho 10 dividido por 4K mais o A. E a gente consegue simplificar quem? Ó? Esse 5 com esse 10. Aqui vai sobrar 1, aqui vai sobrar 2. Aí não tem o que fazer, multiplicar em cruz, né? Manda bala, aqui vai ficar como? Ó? 1 vezes 4K mais A vai dar 4K mais A. E 2 vezes 4 dá 8. Belezas. E a gente vai chegar então que o nosso Azinho em função de K é 8 menos 4K. Numa boa? Legal. E aí, onde a gente vai descobrir esse valor do K? Ele falou pra gente o seguinte, ó, vou até deixar anotadinho aqui, ó, que esse cara é 8 menos 4K. Beleza? Dessa informação, ele falou que a área do triângulo corresponde a 30% da área desse retângulo. Qual triângulo? O triângulo AGF. Ó. Esse triangulinho aqui, a área dele é 30% da área desse cara. Então, vamos escrever isso. Ó. A área do triângulo AGF é 30% da área do retângulo BEFG. Só que a área desse triângulo, eu vou fazer base vezes altura sobre 2, então vai ficar assim, ó. 4K vezes 5K sobre 2 é 30%, né? Eu já vou até simplificar um zero, vou escrever 3 sobre 10, beleza? E a área do nosso retângulo, base vezes altura, vai ficar 8 menos 4K vezes 5K, que é a altura do retângulo. Ó que doido, aqui já dá para jogar fora, por exemplo, esse 5K com esse 5K. Belezas, legal demais. E aí dá para a gente simplificar também, ó, esse 4 aqui, ó, com esse 2. Aqui vai sobrar um 2, aqui vai sobrar 1. Então, do meu lado esquerdo, a gente tem, ó, 2K, não é isso? 2K, e do lado direito a gente vai ter 3 décimos de 8 menos 4K. Numa boa? Vamos separar aqui para a gente poder continuar essa continha. Boa, então continuando, ó, vou passar esse 10 multiplicando, a gente vai ter 20K, e do meu lado direito vou fazer a distributiva aqui, ó, tum, tum, 3 vezes 8 dá 24, e 3 vezes 4 vai dar 12, né? Então 12K. Vou passar o menos 12 aqui para o nosso lado esquerdo, vai ficar 32K, igual a 24, ou seja, o nosso K é 24 sobre 32. Dá para a gente dividir em cima e embaixo por 8, não é isso? 24 dividido por 8 dá 3. E 32 dividido por 8 dá 4. Então quer dizer que o nosso K é 3 quartos. Você fala, meu Deus, para que a gente fez tudo isso? Para achar o perímetro, não é isso? O perímetro é a soma desses 4 lados, não é isso? Vamos até colocar aqui, ó, o perímetro desse retângulo em questão. Beleza? Como que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 5K, não é isso? Porque tem esses dois lados aqui, ó, 5K e 5K, e 2 vezes 8K mais, aliás, 8 menos 4K. Então, a gente vai ter 2 vezes 8 menos 4K. Fazendo essas continhas, vai ficar 10K.
Aqui vai ficar 16 menos 8, menos 8K, não é isso? Boa! Então, o nosso perímetro nada mais é que 2K mais 16. Tudo bem? Então, o perímetro, para a gente finalizar essa questão, já que o K é 3 quartos, né? Então, vai ficar 2 vezes o K, então 2 vezes o K, que é 3 quartos, mais 16. Tudo bem? Simplificando esse 2 com esse 4, o que, que vai sobrar? Aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar um 2. 3 dividido por 2 é 1,5, não é isso? Então, a gente vai ter o quê? 1,5 mais 16, que é conhecido nas bocas aí como 17,5 centímetros, é a unidade. Isso aqui está contemplado lá na alternativa A de amorzinho gostoso. Tudo bem, gente. Essa daqui é um pouco mais trabalhosa, né? Mas assim, não tem nada de outro planeta. É só ter calma para a gente conseguir fazer etapa por etapa. Legal? Se tiver dúvida, já sabe, manda aquele comentário, eu sempre respondo, a gente vai se ajudando. Então vamos dar uma olhada na próxima questão. A questão 77 traz o seguinte, ó, ele fala assim: no plano, considere um vetor V sobre uma reta R e um quadrado Q de vértices ABCD. 3 transformações isométricas foram realizadas em sequência. Então, uma transformação isométrica, iso, mesma métrica medida. Então, ele vai manter as medidas da figura original. Não vai haver uma distorção do que está rolando aí na figura original. Com a primeira levando o quadrado de Q para Q', a segunda de Q' para Q2' e a terceira levando de Q2' para Q3', como mostra a figura. Considere que a distância entre D e D2', né, esses dois pontos, igual ao módulo de V, ou seja, tem o mesmo tamanho dessa flecha, e que a reta R forme com a horizontal um ângulo de 50 graus. E ele pergunta quais são essas transformações que leva esse quadrado para esse para esse e esse para esse. Tudo bem? Então, se a gente olhar com atenção, gente, só, essa reta aqui está funcionando como se fosse um espelho plano aqui para a gente. Ó. Eu estou rebatendo esse quadrado, estou refletindo esse quadrado, pum, em relação a essa reta. Então, eu tenho uma reflexão em relação à reta R. E como ele disse que essa distância aqui de D e D2' é igual ao módulo de V, a gente está pegando esse quadrado e arrastando ele todinho do tamanho desse vetor, né, do módulo. Então, a gente está fazendo uma translação de vetor V, não é isso? Estou levando nesse sentido, beleza? Nesse sentido, nessa direção e nessa distância. Belezas? E aí o que acontece daqui para cá? Ó? De novo, a reta está funcionando como se fosse um espelho plano. Eu estou, refletindo, pum, aqui para cima em relação a essa reta R. Então, o que está rolando? Uma reflexão em relação à reta R, uma translação desse vetor V e, de novo, uma reflexão em relação à reta R. Isso aqui está contemplado lá na alternativa A de amorzinho gostoso. Beleza? Numa boa? Tranquileira? Se tiver dúvida, manda aquele comentário aí e a gente troca uma ideia. Vamos para 78, então. Essa aqui diz o seguinte para a gente, ó. 3 paralelepípedos reto retângulo com dimensões em centímetro, ele coloca as dimensões aí dos três, foram empilhados de maneira a formarem um novo sólido. A figura 1 mostra que os paralelepípedos foram colocados de maneira a terem arestas alinhadas e a figura 2 mostra por outro ângulo o sólido formado. E ele pergunta a área total desse sólido. Então, como que a gente vai fazer? Ó? Perceba que esse retângulo que está aqui atrás é o mesmo que está aqui na frente. Esse outro retângulo aqui ó, é o mesmo daqui e esse daqui é o mesmo daqui, beleza? E aí, que mais que a gente sabe? Ó? Esse cara que está aqui ó, é o mesmo daqui, só que tem a mesma área do cara que está aqui atrás. Esse pequenininho tem o mesmo desse aqui e esse outro pequenininho tem o mesmo daqui. Beleza? E aí, olhando de cima, a gente vai ver uma situação bem interessante acontecendo. Quando a gente olha de cima, então a vista superior, vamos colocar aqui, ó, vista superior. A gente vai enxergar algo mais ou menos assim, ó. Tem o retângulo maior de todos, aí tem um que está mais ou menos assim, e tem outro que está mais ou menos assim, ó. Repara, essas áreas aqui, essa daqui e essa daqui juntas, formam a área desse retângulo todo, que é exatamente a área do retângulo que está lá embaixo, né, que a gente não consegue ver, né, que é 6 por 4. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer é encontrar a área de cada um desses retângulos que a gente conversou uma vez e multiplicar todo mundo por 2. Belezas? Então, vamos. Ó, como que a gente vai fazer isso daqui? Ó? Esse primeiro retângulo, ó, ele vai ser 2 por
4, não é isso? 2 por 4, que é esse daqui, é o menorzinho deles, né? 2 por 4. Então vamos colocar 2, 4. Esse segundo aqui vai ser 2 por 5. E o último aqui é 2 por 6. Legal. E aí, este cara aqui vai ser 2 por 2, né? Que é essa outra face, 2 por 2. Já vou colocar aqui. Esse outro vai ser 2 por 3, que são essas duas outras faces. E aqui vai ser 2 por 4. Vamos colocar aqui, já está até anotado, né? 2 por 4. Legal. E aí, olhando de cima, aqui é 2 por 4, aqui vai ser exatamente o 5 por 3 e assim por diante, né? O 4 por 6. Só que a gente vai usar essa ideia aqui. Então, calculando a área total, vamos colocar aqui, ó, área total. A gente já sabe que vai ser 2 vezes a área de todos esses retângulos. Então, vamos fazer isso aí, ó. Então, a gente tem esse primeirinho aqui, ó, que é 4 vezes 2. Vamos colocar aqui, ó, 4 vezes 2. Mais quem, ó? Esse outro aqui que é 5 vezes 2. 5 vezes 2, mais esse terceiro aqui que é 6 vezes 2. Então, colocando aqui 6 vezes 2. Mais quem, ó? Mais esse pequenininho aqui que é 2 por 2. Mais esse médio aqui que é 3 por 2, ou 2 por 3. 2 vezes 3. Mais quem, ó? Mais esse aqui que é 2 por 4. Beleza, aqui a gente finalizou essas faces laterais, falta a superior e a inferior. Lembrando, ó, eu vou usar isso aqui, olhando de cima vai ser esse pedaço, esse L e esse outro L aqui, né, de ponta cabeça. O que a gente vai fazer? Juntando essas três áreas, eu tenho a área desse retângulo, e esse retângulo nada mais é que 4, ó, esse tamanho é 4, e esse tamanho aqui é 6. Que vai ser o mesmo retângulo que está lá no chão, né, que a gente não está vendo, a parte de baixo desse retanglinho. Então eu vou ter um outro retângulo 4 por 6. Então vamos colocar aqui, ó, 4 vezes 6. Então agora é fazer um monte de conta, não é isso? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes quem? 2 vezes 8, mais 10, mais 12, mais 4, mais 6, mais 8 e mais 24. Beleza? Soma no geral, ó, 8 com 10 dá 18, com 12 aqui vai dar 30, com 4, 34, com esse 6, 40, com esse 8 aqui, 48, com esse 24 vai dar 72. Então, no fim das contas, vai ficar 2 vezes 72, que vai dar 144 centímetros quadrados, que está lá na alternativa C de corintiano. Tudo bem, gente? Na boa. Esse aqui tem que ter calma, né? E conseguir enxergar as vistas ortográficas, né? Conseguir olhar sem ter que redesenhar, né? Para a gente conseguir enxergar todas as areazinhas que compõem esse sólido. Tudo bem? Na boa. Se tiver dúvida, manda aquele comentário aí, a gente troca uma ideia e vai se ajudando. Beleza? Vamos dar uma olhada na próxima, então. E na questão 79, a gente tem a seguinte ideia, ó. A média das idades de um grupo de 10 pessoas é igual à moda dessas idades, sendo que essa moda é diferente de 26. Dessas pessoas, exatamente uma tem 24 anos, duas tem 33 e 3 tem 26. Então, vou colocar aqui, ó. Uma pessoa tem 24 anos. 24 anos. Eu tenho duas que têm 33. Duas com 33 anos. E tenho três com 26. Tudo bem? Até agora eu tenho 6 pessoas. Numa boa? E ele falou pra gente que a moda não é 26. Então eu tenho que ter alguém que tem... Aliás, eu tenho que ter 4 pessoas que têm uma idade diferente de 26. Beleza? Para que esse cara seja a moda. Então eu vou ter 4 pessoas, ó, vou colocar aqui, ó. 4 pessoas que têm X anos. Eu não sei a idade delas, a gente vai descobrir. E aí, por conta disso, ó, esse cara aqui é a moda. Tudo bem? É o valor mais frequente aqui do meu conjunto de dados. Beleza? E aí ele falou pra gente que a média nessa situação é igual à moda. Então, nessa condição inicial, vamos colocar aqui, ó, a média
inicial é igual à moda desse conjunto de valores. Então, como que vai ficar? Ó? A nossa média será, eu tenho uma pessoa com 24 anos, eu tenho 2 pessoas com 33 anos, eu tenho 3 pessoas com 26 anos e tenho 4 pessoas aí com X anos de idade. Belezas? E aí, se a gente dividir aqui por 10, né? Porque eu tenho 10 pessoas nessa situação, a gente vai encontrar justamente essa média, não é isso? Então tá aqui, ó, dividido por 10. E ele falou que isso aqui é igual a moda, que vai ser X, que é o cara que mais aparece. Tudo bem? E aí, multiplicando ambos os lados por 10, a gente vai ter o seguinte, ó, do meu lado direito vai ficar 10x, beleza? E aqui do lado esquerdo a gente vai fazer as continhas, ó, aqui dá 24 mesmo, né, uma vez 24, aqui vai dar 66, aqui vai dar 60 mais 18 dá 78, e aqui vai dar 4x mesmo. Belezas? Então, fazendo as contas aqui em cima, ó, 24 com 66 dá 80, aliás, 80 não, 90, mais 78 vai dar 168 mais 4x, isso aqui é igual a 10x. Tudo bem? Beleza? Na boa? Legal demais. E aí, subtraindo 4x dos dois lados, a gente vai chegar que 168 é igual a 6x. Belezas? Legal demais. E aí, então, o nosso x, basta que a gente divida ambos os lados por 6, a gente vai chegar que o x é 28 anos. Então, eu tenho 4 pessoas que têm 28 anos. Numa boa, tranquilidade, legal demais. E ele fala assim, ó, se mais 5 pessoas, olha lá, todas com 40 anos de idade, se juntarem a esse grupo. Ele pergunta qual que é a nova média. Então, como que a gente vai fazer? Ó? A nova média, eu vou pensar assim, ó. A média nova vai ser o quê? Ó? A gente vai ter que somar todas as idades. Quais são essas idades? Vai ficar assim, ó, eu tenho 5 pessoas com 40 anos, então vou colocar aqui 5 vezes 40, e aí qual que é a soma das idades de todo mundo da média antiga? Então vamos fazer um rascunho aqui, ó. A média antiga, ela não era a soma das idades dividido por 10? Então a soma dessas idades vai ser a média vezes 10, sim ou não? Só que essa média, o enunciado falou pra gente que é a própria moda, que foi o cara que a gente descobriu aqui, que é 28. Beleza? Então aqui vai ficar, ó, 10 vezes 28. Isso aqui vai ser a soma de todas as idades aí lá da galera antiga, antes de entrar essas 5 pessoas novas, não é isso? Então deixa eu apagar aqui esse rascunho. E aí a gente vai ter o quê? Para a gente encontrar essa média nova, eu vou dividir agora por 15, não é isso? Por que por 15? Porque agora eu tenho 15 pessoas, né? Eu tinha 10 e entraram 5 pessoas novas na brincadeira. Então, dividindo aí por 15, a gente vai chegar nessa nova média. Vai ficar assim, então, ó, a média final, que eu chamei aqui XF, será duzentão mais 280 dividido por 15. Então, aqui a gente vai ter 480 dividido por 15, que vai dar 32 anos. Então, a nova média aí vai ser 32 anos, que está lá na alternativa D de jeans. Tudo bem? Na boa, tranquilidade. Se tiver qualquer dúvida, já sabe, manda aquele comentário aí, eu sempre respondo e a gente vai se ajudando e progredindo. Beleza? Então, vamos agora dar uma olhada na última questão dessa prova. E nessa questão 80, a gente tem a seguinte ideia. Ele fala assim, ó, em uma linguagem de programação natural, a função unidade x recebe como argumento o número inteiro x e retorna o algarismo das unidades. E ele dá um exemplo. Por exemplo, se for unidade 120, ele vai devolver o zero. Se for unidade menos 123, ele retorna o algarismo 3. E ele fala que a instrução que ele define por isso, em que n é um número inteiro, multiplica o valor da variável x por n e armazena esse resultado. E ele dá um exemplo. Se x armazena o valor 4 e após a instrução com o n3 aqui, o novo valor que o x vai armazenar vai ser 12, porque 4 vezes esse 3 dá 12. E aí ele fala para a gente olhar essa parte do código aqui para a gente descobrir qual que é o valor impresso do y. Então, aqui a gente precisa ter paciência, é isso. Então vai ficar assim, ó, x igual a 22, que é como começa, e aí o y faz o quê? Roda aquela função da unidade de x.
Se o x é 22, então a unidade do número 22, o algarismo das unidades, né, é 2. Então o programa começa desse jeito. E aí o que ele fala? Ó, que a gente vai rodar essa parte aqui que está dentro das chaves 4 vezes. Então, bora lá. A primeira dela, ó. A primeira dela vai ficar o seguinte: o x vai receber quem? 5 mais o y. Se o y é 2, então o x agora passa a valer 7. E aí ele roda aquela instrução. Eu vou fazer 7 vezes 3, que dá 21, e ele armazena o 21. E aí o y agora faz o quê? Ó? Ele pega o algarismo das unidades desse número, ou seja, o y vale 1. Aí a gente vai rodar pela segunda vez esse programa. Então, o x passa a valer quanto? 5 mais o y. Se o y é 1 agora, né? Então ele vai valer 6. E aí ele vai rodar aquela instrução. 3 vezes 6 dá 18 e ele armazena o 18. E aí o y usa aquela função unidade, né? Pega o algarismo das unidades desse número x, que é 8. Rodamos a segunda vez. Então, na terceira vez vai ficar como? Ó? O nosso x vai receber 5 mais o y. Se o y é 8, então o x agora recebe 13. E aí ele roda aquela instrução que faz 3 vezes o 13, que dá 39, e armazena esse número. E o y pega o algarismo das unidades desse número. Então o y agora é 9. E aí a última vez que a gente vai rodar essa partezinha aqui do programa vai ficar o seguinte: o x vai receber 5 mais o y agora é 9, então o x passa a ser 14. E ele vai rodar aquela instrução, né? Vai fazer 14 vezes 3, que dá 42, não é isso? E aí o y pega o algarismo das unidades desse número, que é 2. E aí o que ele fala na sequência? Imprima y. Então o valor impresso do y vai ser esse aqui, que está lá na alternativa A de amorzinho gostoso, gente. Tudo bem? Veja se há dúvida. Se tiver, manda aquele comentário, porque aqui a gente, ó, finalizou essa prova. E eu vou te pedir, se você achou que esse vídeo te ajudou, essa resolução, manda aquele comentário, manda aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você fortalece muito o meu canal. E eu já fico grato de coração por todos vocês aí que têm ajudado. Beleza? E aí no mais a gente se encontra numa próxima resolução, no próximo vídeo, e a gente vai desenvolvendo a nossa gloriosa matemática. Beleza? Então é isso, gente. Um beijo no coração. Até a próxima.